Tudo bem com vocês? Estamos aqui falando exatamente sobre o catolicismo romano. Esta aula é a aula de religiões comparadas para a turma do bacharel em teologia da Faculdade de Teologia Semear, a FATEOS. Quando nós falamos a respeito do catolicismo romano, nós conseguimos então compreender a origem da Igreja Católica. Muitos católicos vão afirmar que a origem da Igreja ela se deu em 33 depois de Cristo, através do ato da pregação de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo mesmo afirma concernente a Pedro ser a pedra da Igreja, eles falam que ali houve a fundamentação da Igreja Católica. Contudo, isso historicamente não é real, porque quando nós analisamos a história da Igreja Católica, vamos ver que ela só vai mostrar uma formação em 312 a.C., que é quando Constantino ele vai aderir à religião cristã e vai proclamá-la como religião oficial do Império Romano. É claro que isso vai ser demonstrado mediante um aspecto de uma jogada política, porque o mesmo não estava encontrando apoio para manter o seu exército lutando pelo Império Romano. O Império já se encontrava numa certa decadência, na questão do seu poder, e isso acaba fazendo com que ele procure um subterfúgio para poder animar esse exército a ganhar batalhas. E ele então fala sobre o cristianismo e acaba aderindo como uma fé da prática do Império Romano. Contudo, vale lembrar que o cristianismo ele não vai nascer mediante um aspecto de uma religião institucional. O cristianismo ele é, acima de tudo, uma religião de pregações, uma religião de contato, uma religião de dentro de casa. Ele começa dentro dos óquios, dentro das famílias. Ele não tinha pretensão de se tornar uma religião aonde dominasse o Estado ou criasse normas para que um Estado, um país, um império pudesse seguir. Isso é demonstrado claramente pelas pregações dos apóstolos e até mesmo através dos escritos doutrinários que ali são elaborados depois. A falta até mesmo de uma escritura anterior, a escritura do cristianismo ela é tardia, ela demonstra exatamente que não tinha um aspecto de uma religião organizada. Por que essa religião não era organizada? Os apóstolos eles acreditavam na vinda de Jesus Cristo de forma imediata, aonde o nosso Senhor Jesus estaria vindo de uma maneira súbita para arrebatar a sua igreja enquanto eles ainda estavam vivos. Contudo, isto não aconteceu. E mediante a perseguição que se instalou de forma cruel, os cristãos então começaram a ver os seus líderes sendo perseguidos e mortos, torturados e mortos. Desta maneira, aqueles que eram detentores do conhecimento de Cristo passou então a não existir mais. Com isso, a pregação passa a ser deficiente, porque não havia uma testemunha presencial mais de Cristo. E também com a expansão do cristianismo, principalmente mediante a perseguição, aonde acaba acontecendo, fazendo com que os cristãos pudessem ali naquele momento se espalharem pelo mundo antigo, quase de uma forma completa, faz com que eles se choquem com a maneira de vida de outras culturas.
e também encontrem outras religiões, que vai colocar em desafio ou em xeque a nova religião ou o novo padrão de vida que estava acontecendo. Então, nessa forma, nesse modelo, o cristianismo começa a escrever a história de Cristo e depois a história da igreja e cartas que são cartas doutrinárias, são maneiras aonde pudesse ensinar e manter aquilo que eles achavam que eram corretos naquele momento, tendo em vista que tais doutrinações eram uma nova interpretação do Antigo Testamento, junto com as palavras de Cristo. Assim, então, começa a surgir um aspecto de organização dentro do cristianismo. Contudo, podemos analisar que, mediante o espalhamento dessas pessoas e a cultura diversificada de cada um, eles então tinham dentro de si, cada um, uma concepção de quem era Cristo e das palavras que Cristo assim pronunciou, fazendo com que cada um pregasse segundo a sua própria expertise, mediante o entendimento do Novo Testamento com as palavras de Cristo, trazendo ou não uma concordância entre eles. Então, poder-se até mesmo dizer que eram 12 apóstolos, com o apóstolo que fora chamado depois da morte de Cristo, e 12 visões diferentes concernente a Cristo. Muitos acabam nem concordando entre si. Então esse era o cristianismo primitivo. Quando esse período dos apóstolos termina, nós iremos ver os primeiros pais da igreja. Esse período também, ele não é um período marcado por uma concordância de raciocínio. Então, e mediante também a perseguição que acaba ocorrendo nesse período, podemos então enxergar que cada um também pregava um Cristo segundo a sua concepção, segundo a sua compreensão. Quando Constantino, em 312, passa então a assumir o cristianismo como religião oficial do Império Romano, apesar de ser pagão, o Constantino, adorador do Deus Sol, o mesmo vai ter dentro de um aspecto que deve colocar essas doutrinas ou estes segmentos em unissom, com uma só pregação, ou dentro da sua maioria, que é estabelecido então as dogmáticas. Ele vai fazer um concílio, convocar um concílio, que é o concílio de Nicéia. Esse concílio de Nicéia vai haver discussões principalmente sobre a pessoa de Cristo, para que todos pudessem seguir o mesmo padrão de ordem concernente à sua pregação. Esse concílio fica conhecido como Credo dos Apóstolos. Os apóstolos nada tiveram a ver com isso. Isso era uma concepção daqueles pensadores locais, e quem decidiu, quem estava com razão, pasmem os senhores, foi Constantino, que não entendia nada das escrituras sagradas. Contudo, no decorrer dos anos, houve uma decadência muito grande na postura moral e ética do que as escrituras sagradas entendem por correto. Essa postura acaba caindo em decadência, entra nesse espiral completo, mediante a ação dos pagãos terem adentrado no cristianismo. Por que eu coloquei a expressão adentrarem? Porque eles não eram convertidos, a maioria deles. Eles se batizaram porque a religião cristã
era a religião do império da época, e desta forma eles iriam alcançar benefício do imperador, podendo assim calcar ali degraus para poder alcançar uma promoção no futuro, mediante ali os seus status sociais. Mas, contudo, pela não conversão e pelo não conhecimento das pregações anteriores, esses trouxeram costumes de suas religiões, que não tinham a ver com a cultura judaica e nem mesmo com a cultura cristã daquilo que os apóstolos pregaram. Então terminamos o primeiro vídeo e já estaremos nos direcionando para o segundo.